Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu estou fazendo um estudo em Gálatas, onde a gente vê o Evangelho, né, que é somente por graça, por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, que já virou meio que um bordão no meu canal. Eu gostaria que fosse um bordão no coração de cada um que assiste e que escuta esses vídeos, esses áudios, que chegam até vocês, para entender que o Senhor Jesus já completou toda a obra, que ele se entregou pelos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar. A gente encontra a Bíblia toda falando sobre isso. A gente encontra em João ele falando que, em João 3, que assim como Moisés levantou aquela serpente de metal no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Ou seja, ele se comparou àquela serpente que era um símbolo de pecado. Ele, sem pecado, morreu em nossos pecados, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, tenha a salvação. Então, quando a gente fala que precisa de alguma coisa a mais, a gente vai estar caindo, como a gente já viu no capítulo 1 ontem, né? No evangelho, que não é outro evangelho, no evangelho anátema, evangelho maldito ou amaldiçoado, um evangelho que não traz a salvação, e sim a perdição eterna. Ou você está salvo por graça, ou você está perdido eternamente. A salvação só obtém por graça, não há outro jeito de conseguir a salvação. Então, quando a gente entende que Cristo Jesus já fez tudo, já concluiu tudo, e nós temos apenas que crer, agora sim, nós estamos aptos para poder andar nas boas obras. Não fazemos obras para podermos ter salvação. Andamos nas boas obras porque Deus agora é nosso Pai. E nosso Pai quer que a gente ande nas boas obras. E se não andarmos nas boas obras, como um bom Pai que Ele vai nos corrigir, como a palavra diz. Eu trouxe já aquelas passagens, né, para dar uma validação a mais no de Paulo, né, que muita gente fala, não, mas isso era coisa de Paulo, não, essas doutrinas de Paulo. A gente viu qual era o proceder de Paulo, e a melhor de todas foi o testemunho que o próprio Senhor Jesus dá dele para Ananias. A gente vê em Atos 9, falando para Ananias ir lá e curar Paulo e tal, e aí Ananias não queria ir, e o Senhor fala, vai, que esse Paulo é um vaso escolhido por mim para padecer pelo meu evangelho. Ou seja, não tem como falar assim, então o Senhor escolheu errado. Se Paulo ele botou algum palpite, alguma opinião dele, se ele fez alguma coisa de errado, então o Senhor escolheu mal demais. E eu acho que seria impossível a gente poder falar isso. A gente tem que falar, poxa, o Senhor escolheu ele é um vaso escolhido pelo Senhor. Leia Atos 9 e você vai ver quem escolheu Paulo. Aí, hoje eu resolvi trazer a passagem, né, que a gente está vendo lá em Gálatas. Hoje a gente está em Gálatas 2, né? Eu comecei a ler o comecinho, né, para a gente pegar ontem, quando a gente terminou o capítulo 1, e a gente vai continuar lendo o capítulo 2. Mas o interessante ontem é que Paulo repreende Pedro. Resiste ele na cara, porque ele andava, ele estava sendo irrepreensível, porque ele era repreensível, aliás, porque ele comia e bebia, andava com os gentis, e quando chegou os da circuncisão, ele começou a disfarçar. Por quê? Porque os judeus, por natureza, não se comunicam de ficar comendo, fazendo amizade com gentis. E ele foi disfarçando, e até Barnabé se deixou levar. E a gente vê que Paulo pega e fala, repreendi na cara. E todavia, porque ele não andava
conforme o Evangelho. A gente vai ver lá de novo, a gente volta lá e vê. Mas o mais interessante é o testemunho que o próprio Pedro dá a respeito de Paulo. Ele tá vindo no versículo 15 de 2 Pedro 3, capítulo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, todavia, ele está falando sobre Paulo, ele está dando o nosso amado irmão Paulo. Então, ele está falando conforme a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então ele está colocando aqui que as escrituras que Paulo está escrevendo não eram só elas que tinham um ponto difícil de entendimento, mas o problema estava onde? Nos indoutos inconstantes que distorciam para a sua própria perdição. Então isso é muito complicado. Quando a gente realmente consegue entender, a gente entende que esses homens são os indoutos, os inconstantes, que eles tentam realmente perverter o Evangelho. Então, é nesse ponto que temos que chegar. E indo aqui para Gálatas 2, né? Então, vamos começar... Vamos começar do começo. A gente vai fazer a leitura até chegar à parte onde Paulo repreende Pedro, né? Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, a gente já falou sobre essa parte, que ele subiu a Jerusalém em Atos 15, né? Onde ele vai expor o evangelho que ele pregava, e os apóstolos lá concordam que eles são salvos por graça, assim como eles, o que Pedro tinha também iniciou pela família do centurião Cornélio, e a gente consegue ver que eles entram em acordo que Paulo estava pregando certíssimo, não estava pregando nada além, nada menos, nada mais. E subir por uma revelação, ele expôs o evangelho que prego entre os gentis, e particularmente aos que entravam que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos. Então, esses falsos irmãos estavam entrando dentro do evangelho, estavam se intrometendo, estavam pervertendo a graça de Cristo Jesus. Eles são chamados de inimigos da cruz. Ou seja, eles falam que só crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, só isso não basta. Que a gente vai ver, que foi a leitura ontem, eu li o último versículo para chamar a atenção para essa leitura, que ela é muito importante. Que se tinham entrado, se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus,
para nos porem em servidão. Então eles queriam pôr eles em servidão, queriam que eles começassem a se circuncidar, guardar sábados, guardar festas judaicas, guardar mandamentos, se privar de certas comidas, que comidas puras, tal, carne de porco, peixe de couro não pode. E a gente vê muito isso nas denominações que querem viver fábulas judaicas, como a gente já viu também, que Paulo fala sobre isso. Então a gente sabe que alguém que fala que tem que guardar 10 mandamentos, que tem que guardar sábado, tudo isso é mentira. E Paulo está falando bem claramente que aos quais nem ainda por um pouco, por uma e nem ainda, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, essa verdade do Evangelho permanecesse. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, os que pareciam ser alguma coisa são judeus, tá? Quais, tendo sido noutro tempo, qual a gente sabe que antes do Senhor Jesus vir, os judeus que eles são o povo de Deus. Antes dele eles ter rejeitado eles ainda estavam com o testemunho deles ligado no céu. Mas agora o Senhor quebrou os ramos da oliveira e enxertou nós, que somos os jambujeiros. Leia Romanos 11, que a gente já falou sobre isso já, e enxertou. E também a gente vê que o Senhor vai quebrar o zambujeiro e vai voltar a enxertar os ramos naturais na sua oliveira. Ou seja, que são os judeus. Após a igreja sair, que a gente sabe que em Atos 15 fala sobre porque agora convém que o Senhor tire um povo para o seu nome dentre os gentis. E isso também concorda com Romanos 11, que fala que agora o mistério que o Senhor tirar um povo dentre os gentis para o seu nome. Aí fala novamente que ele voltará a tratar com Israel, que todo Israel será salvo. Então, nesse período, nessa dispensação da graça, é somente para todo, somente não, para todo que creu, está salvo, a igreja. Não se me dá os quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. A gente vê lá em Atos 15 que o apóstolo Paulo, a palavra lá, né, deixa bem clara que Deus, que conhece os corações, justificou os gentis, que somos nós, né? Outrora nós éramos gentis, e deu o Espírito Santo. Ou seja, a gente sabe então que isso é o mais interessante. Deus justifica, porque quem crê no Filho dele é justificado. Como a palavra fala, leia Romanos 3, que fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, justificação no seu sangue. Leia Romanos 4, que explica mais abertamente, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, quando a gente lê o 3 e o 4 de Romanos, a gente consegue fazer uma assimilação muito melhor. E no 5 fala que agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então isso é magnífico, quando a gente consegue chegar a saber que a gente está, sabe, salvo, que a gente era morto, agora vive, mas não para nós, mas vivemos para aquele que se entregou por nós, como a palavra de Deus fala. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando
viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com, com, com eficácia para com os gentis. Então ele mostra aqui que do mesmo jeito que o Senhor Jesus operou em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em Paulo no apostolado da incircuncisão. Então a gente sabe que quem começou a evangelizar os gentis foi também Pedro, porque o Senhor concedeu a ele as chaves para ele dar início, mas logo após, quando Paulo se converte, ele e Barnabé que vão tomar esse caminho, Paulo encabeçando, né? A gente sabe que ele é o apóstolo da incircuncisão, então isso é uma coisa muito linda, e a gente duvidar, questionar, será que Paulo está desconfiando primeiramente do Senhor Jesus, que o próprio Senhor fala, esse é um vaso escolhido por mim. Então quem escolheu ele foi o Senhor Jesus. Então, e ele mesmo fala acho que, se não me engano, eu esqueci, mas eu acho que é 2 Corinto 2, a partir do versículo 11 ou 12, alguma coisa assim, ele fala que se ele serve só de... só lhe é considerado uma boa dispensação. Ele tem que fazer. Então, todavia, ele sabe disso, e ele ainda, além disso, ele mostra que está fazendo com amor, que ele fala que melhor, bom se ele padecer na carne, sair desse mundo, para ele estava ótimo, mas seria, se o Senhor acha melhor que ele fique na carne, para poder dar mais fruto, para poder nos ajudar. Isso é muito interessante quando a gente vê que o apóstolo Paulo, ele não está servindo o Senhor. Eu tenho que servir agora. Você me salvou, eu tenho que servir. Não, ele estava, sabe, com alegria. E isso que é muito interessante. A gente vê que ele não tomou como algo penoso, algo ruim para ele. Ele sempre está falando nas epístolas que ele não era penoso escrever as mesmas coisas. Porque quando a gente começa a ler as epístolas de Paulo, geralmente a gente vai ver e fala assim, poxa, muita coisa repetida. E não me lembro também agora, pesquisa, acha que ele fala, porque não me é penoso estar escrevendo as mesmas coisas. E realmente, mas tudo isso é porque para nos ajudar, a gente vê que a dedicação de Paulo era essa, se entregar pelo Evangelho de Cristo, se entregar realmente fazendo um serviço para Deus. Ou seja, ele sabe que o quanto ele perseguiu a igreja, como a gente viu ele dando já o testemunho dele aqui em Gálatas 1, né? Que ele perseguia a igreja, ele fazia na incredulidade, e isso não fazia dele isso não isentava ele da culpa. Ou seja, todos nós, quando estamos na nossa incredulidade, também somos responsáveis, porque do mesmo jeito que a gente entende que as coisas que estão feitas, as coisas que Deus fez. Então a gente tem a obrigação de quê? De crer. Então a nossa obrigação, igual, eu sei que eu não posso matar, que é crime, mas tem crime que eu vou cometer, eu falo assim, eu não sabia. E tudo bem, a pena pode ser mais branda, mas eu vou ser preso, porque é minha responsabilidade saber que aquilo ali é crime. Então, assim as coisas do Senhor também. A gente tem a responsabilidade de saber, mas Deus, ele é tão bom que ele perdoa nós na incredulidade e se revela a nós, para nós crermos. E uma vez que não cremos e não queremos crer, aí realmente somos, sabe? Aí entra a questão da apostasia. Alguém que conheceu a verdade e não quis crer, como a gente também vê em 2
2 Tessalonicenses 2, que não quiseram receber o amor da verdade para se salvar. Ou seja, Deus não quis dar o amor da verdade? Não, mas a própria pessoa não quis crer. Ah, não, se eu não fizer alguma coisa, aí Deus não pode me dar salvação. Porque o homem fala isso. Não, tem que ter obra, tem que fazer alguma coisa. E a gente consegue ver abertamente, claramente, que Gálatas é ótimo para pegar o evangelho para cristãos, como eu sempre digo, porque alguém que é cristão vai pegar e vai ler Gálatas e vai falar o quê? Ah, não, ou vai fazer o quê? Não tem como pegar Deus, matar Deus, então agride o mensageiro. Então, o apóstolo Paulo foi perseguido até sua morte e até agora, depois de morto, o evangelho que ele pregou é perseguido. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentis e eles a circuncisão. Então, como eu falei antes, então Paulo e Barnabé que eles continuaram, né? Não começaram, mas continuaram indo a incircuncisão e eles a circuncisão, a evangelizar os judeus. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Isso é muito importante. Nós somos cristãos, exercitar a piedade, exercitar a ajuda aos menos necessitados. Entendam o seguinte: a igreja não tem o caráter de uma instituição de caridade. Ela não fazer doações, são a igreja. Os dinheiros das coletas da igreja é para os santos, para os irmãos, para os que estão em comunhão à mesa, para aqueles que realmente estão dentro, que a palavra de... Leia 1 Coríntios 5, que fala que o Senhor julga os que estão de fora, que o Senhor que cuida. E o trabalho da igreja é com os de dentro. Então, se a pessoa não está em comunhão, ela não participa. Mas, todavia, cada um individualmente, se vê alguém passando fome, necessitado, não tendo o que comer ou o que vestir, e cerrar o seu estômago e falar, vai em paz, negou a fé, está negando a fé. E negar a fé é o quê? Não é que perca a salvação, mas não está dando testemunho de cristão. Eu, particularmente, se vejo uma pessoa que tem condição, não ajudando alguém que está necessitado. E necessitado, não estou querendo dizer alguém que não tem, não tem um carro, só tenho... Porque a palavra de Deus fala, tendo o que comer e o que vestir, esteja com isso satisfeito. Ou seja, se a pessoa tem o que comer, tem o que vestir, então esteja com isso satisfeito. Eu boto esse esteja com isso satisfeito muito mais além, porque a gente consegue ver que quando as pessoas tá passando alguma coisa, peça ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que Deus sabe o que nós necessitamos. E todavia o apóstolo Paulo falou que sabia passar todas essas coisas, tanto a abundância como ter fome. E tudo o que a gente passa aqui, o nosso Senhor permite, é na condição. E muitas das vezes é provação e muitas das vezes é castigo por não sabermos administrar o que Ele põe nas nossas mãos. Então, isso é muito importante. O cristão ele deve ser bom dispenseiro de Deus, porque o dinheiro que ganhamos do nosso trabalho não é nosso,
é dele e nós somos dispenseiros do Senhor e devemos saber administrar esse dinheiro que o Senhor bota na nossa mão. Aqui. E chegando Pedro a Antioquia, aqui versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então ele era repreensível, ele tinha que ser repreendido, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentis. Depois que chegaram e foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então ele começou a se retirar, temendo os que eram da circuncisão. E em ponto a gente até para imaginar, porquanto quando ele falou foi na casa do senhor Cornélio, ele teve que prestar conta com os apóstolos. A gente pode ver, leia Atos 11, onde fala sobre isso, onde a gente vê ele fazendo esse encontro e onde ele tem que explicar por que ele entrou na casa de um gentio, né, de alguém incircunciso. E todavia a gente consegue entender, e mesmo assim a gente vê que Pedro errou feio, e isso mostra claramente que um cristão, por mais que ele tenha mais tempo, por mais que ele esteja na presença do Senhor, tudo, qualquer cristão ele pode cair por orgulho, por, sabe, vários motivos. A gente pode voltar atrás por medo. Certamente muitas coisas refletem na nossa vida, porque nós não estamos andando, olhando fixamente para o Senhor. Nós estamos olhando para as ocasiões, assim como o próprio Pedro afundou lá no mar. Ele começou bem, começou caminhando sobre as águas junto com o Senhor, indo de encontro ao Senhor. E quando olhou para o vento, olhou para a situação, para a ocasião, para a circunstância, ele se apavorou e perdeu a fé e veio afundar. E aí o Senhor foi lá, resgatou ele e disse: homem de pouca fé, né? Que realmente todos nós somos homens de pouca fé. Nós olhamos logo no começo para o Senhor, mas daqui a pouco passa um ventinho, uma brisa, e tira a nossa comunhão, tira a nossa paz, e muitas das vezes a gente cede e acaba entrando no estado de carne, deixando o velho homem falar e acaba fazendo besteira. É muito triste isso, mas a gente sabe que infelizmente uma coisa que temos ainda, que é essa carne. Então, enquanto temos essa carne, temos que trabalhar para ela não ficar à toa. Se ela fica à toa com as coisas do mundo, boa coisa ela não vai fazer. A nosso interesse agora é ocupar essa carne com as coisas de cima, com as coisas do alto. Como o Senhor fala, buscai as coisas de cima, do alto, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então até Barnabé estava se deixando levar pela dissimulação de Pedro. Ou seja, ele comia com os gentis, estava amigo dos gentis. Quando começou a chegar judeus, os que eram na circuncisão, ele começou a fingir que não estava se comunicando com eles, que não comia a comida deles, entende? Então a gente vê que esses homens que falam esses monte de besteira aí estão num espírito muito errado. Mas quando
vi que não andavam bem mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Então, Pedro era já um irmão, né, bem instruído, tá andando com o Senhor já há muito tempo. Ele já, poxa, então ele realmente foi chamado, e é uma coisa que meio constrangedora, mas isso é importante muitas das vezes que sejamos chamados a atenção, porque quando já estamos com um nível de aprendizado, uma pessoa que realmente está errando por, sabe, por não entender muito bem da palavra, muitas vezes a gente deveria chamar mais, sei lá, mais alguém que tem experiência nas coisas do Senhor. A gente teve que chamar, repreender. Irmão, tá errado. E um irmão deve chamar a atenção do outro. Não é chamar a atenção, chamei a atenção dele, viu? Não, não é para se vangloriar porque chamou. Porque se meu irmão tá errando, eu tô errando também. Então eu devo chamar a atenção do meu irmão. Eu devo chamar a atenção sabendo que o mesmo erro que ele está cometendo, eu poderia cometer, ou ainda pior. Porque todos nós somos carne. E enquanto estivermos nessa matéria, nessa corpo corruptível, vamos estar sujeitos a fazer só besteira, só enfiar a mão pelas pernas, as pernas pelas mãos, entendeu? Então a gente tem que vigiar e todavia quando o irmão chamar, não é se zangar, é entender que aquele irmão está fazendo por amor. E se ele está fazendo de espírito, é entre ele e Deus, que ainda mais, aquele irmão chamou a atenção, tá tudo bem, mas como é que ele chamou a atenção? Ele, no jeito que ele foi errado, tudo bem. Mas a gente tem que observar o seguinte: as coisas de Deus, quem corrige Deus, porque se a gente julgar o irmão que ele não fez em amor, que ele está fazendo para. Então a gente está dizendo que a gente está julgando o coração dessa pessoa, e o coração só Deus pode julgar. Como a gente vê, só o Senhor pode julgar, o Senhor é Deus quem julga os corações. Então a gente julga as atitudes das pessoas. Meu irmão fez alguma coisa, atitude errada, como do mesmo jeito que Paulo viu aqui, Pedro fazendo algo que não deveria estar fazendo, chamou-lhe atenção, resistiu-lhe na cara. Se tu, sendo judeu, vive como os gentis, então ele vivia com os gentis como o quê? Como gentis. E não como judeu. Ele não vivia como judeu. Entende? Por quê? Judeu já não servia mais nada. Esse testemunho judaico já tinha passado. E não como judeu, porque obriga os gentis a viverem como judeus. Então, o que ele fazia? Ele começou a dissimular que era judeu quando chegou e começou a falar, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, e justamente isso que muitos fazem. Tem que guardar sábado. Tem que comer comida tal. Não pode comer essa comida, não. Tem que fazer assim. Tem igreja aí que tem cartiçal, que tem estrela de Davi. Igreja não tem nada a ver com Israel. Israel é um testemunho que está pausado. Não vou nem falar cortado, mas pausado, porque o Senhor vai voltar a tratar com Israel como a palavra de Deus nos mostra. Então, esse povo é o povo escolhido por Deus, mas nesse momento ele está pausado, ele está de lado. O Senhor deixou ele de lado para tratar com a sua igreja. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentis, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Não é. Então, se alguém, um adventista, um testemunho de Jeová, um mórmon, seja lá o que for, falar que tem que cumprir lei, mentira, não temos.
E esse livro, né, de Gálatas, a gente vai ver durante o nosso estudo nele que o apóstolo Paulo ele vai começar a trazer muita coisa mesmo sobre só a justificação por graça, sobre não cumprir nada do judaísmo, mas pela fé em Jesus Cristo. Então nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, pelas obras da lei, nenhuma carne vai ser justificada. Pois se nós que procurarmos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo, ministro do pecado? Paulo está falando aqui porque eles estavam começando a ver como judeus, como gentis. E ele está falando assim, quer dizer que então nós somos pecadores? Aí ele pergunta, porventura somos então nós pecadores? Porque antes da pessoa sem circuncisão, nós estávamos vivendo, você está vivendo igual a eles. Eu vivo igual a eles agora. E agora por que agora quer dizer que nós somos pecadores? E aí ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, ele destruiu tudo aquilo. Ele considerou tudo como perda, como refúgio. Como a gente já viu, ele falando em, se eu não me engano, Corinto 2, 2 Corinto 2, 11. Eu esqueci, mente não tá legal não. Então, a gente consegue ver que a gente é justificado somente pela fé em Cristo. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente tem que entender que esse versículo 20 está falando justamente isso. A lei já foi cumprida. E não é abolida. Aboliu a lei. Não. Cristo cumpriu a lei. O Senhor da lei teve que vir na terra cumprir a lei, porque não tinha quem cumprisse ela. E agora, depois que ele morreu, nós morremos com ele, como Paulo está falando aqui. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu estou em Cristo, eu já cumpri a lei. Entende? É muito maravilhoso. Eu já cumpri toda a lei. Entende? Cristo cumpriu toda a lei. E eu estou em Cristo. Não vivo mais eu. O meu Adão morreu lá naquela cruz. E ressuscitei juntamente com Cristo. É isso que essa palavra está falando. Sabe? Uma pessoa só consegue entender isso pelo Espírito. Só consegue entender isso se o Senhor revelar. E isso é maravilhoso. Isso dá alegria no coração. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então a minha vida na carne agora é pela fé. O que é a fé? É a certeza. É a certeza, é a prova das coisas que
não se veem, mas se esperam. Ou seja, a palavra de Deus fala que assim como Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar. Então, eu sei que eu já estou ressuscitado. Entendeu? Eu sei que eu já tenho a vida eterna, porque a palavra de Deus fala. Eu sei que eu já herdei todas as bênçãos espirituais, porque a palavra fala. Então, eu descanso em paz, sabe? O qual me, o qual e o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a gente vê que o Senhor Jesus, ele nos amou e se entregou a si mesmo. E Paulo fala muito legal, ele fala por mim. Ele não está falando assim, por nós. Mas é realmente isso. É por mim. Agora, é você, no seu coração, entre você e Deus. Cristo morreu por você? Por mim ele morreu. Agora, por você, eu não sei. Por você eu não sei. Por mim eu sei que ele morreu. Eu tenho certeza. Entende? Creia nisso. Somente. É que a palavra de Deus fala isso. Pra gente crer. Porque é por fé. Não. Eu li ontem esse versículo. Eu falei, não, peraí, tem que ler esse versículo antes de terminar. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde ou em vão. Esses são o quê? Os inimigos da cruz de Cristo, como a gente falou no começo. Então, esses são os inimigos da cruz de Cristo, que falam que tem que fazer isso, fazer aquilo, guardar dias, guardar... tem que guardar a Semana Santa. Tem que... Não pode comer tal coisa. A gente viu em Filipenses homens querendo proibir o casamento. A gente vê a Igreja Católica que proíbe o casamento entre padres e freiras, que o clérigo lá dentro da Igreja Católica não pode casar. E eu não estou falando que não tem salvos verdadeiros na Igreja Católica. Muita gente protestante acha que não, na Igreja Católica não tem não, lá tem muito santo. Todavia, a gente tem que entender que o Senhor mesmo fala, cada um é devido à luz que é dada, é concedida. E se a pessoa realmente crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ela vai entender que realmente aquele santo ali não é nada. Ela vai estar vindo para o Senhor, só que ainda carregando um pouco de idolatria no seu corpo, porquanto a gente vê muito cristão que idolatra, falando de cristão protestante, que idolatra a sua religião, aonde se congrega, o local que, a denominação que ela pertence a tal denominação, ela acha que aquela denominação ali que é a certa, aquela denominação ali e realmente não é. A gente tem que entender que o Senhor fala bem claro que a salvação por graça é porque em Cristo Jesus não é o local, é o lugar que eu estou frequentando agora que traz a salvação. A gente vê muito isso e mesmo assim podem ser crentes, cristãos verdadeiros, legítimos. Temos muitas divergências de doutrina, que é triste isso, que a palavra de Deus fala para sermos concordes em tudo, no andar, no falar, no pensar, e nós sabemos tudo isso somente mediante a palavra de Deus, ou seja, substituir os nossos próprios pensamentos pelo pensamento do Senhor, como fala em 1 Coríntios 1, ali do 1 ao 3, né? Paulo vem trazendo isso, falando de que nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Então, nós temos a obrigação de lermos, de orar, de estar em comunhão com o Senhor, e Ele nos mostrará o caminho da verdade. Então, devemos descansar nele, devemos ter paz nele, com ele, porque ele se entregou por nós
como não nos dará com ele todas as coisas, como diz em Romanos 8. Fiquem com Deus, espero que tenha sido bem proveitoso essa leitura aqui, e a gente no próximo vídeo, a gente dá início em Gálatas 3. Eu gosto de Gálatas 3, que é o jeito que Paulo fala, a maneira de se expressar, dele chamar os Gálatas de insensatos, e ele começa a trazer, né, as alegorias de Agar, de Sara, e a gente vai ver mais isso daí com mais calma, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenha sido útil, vocês tenham gostado, e ajudem, compartilhem com aqueles que vocês acham que gostariam de ver realmente a verdade, gostariam de ler, de ouvir. E a palavra de Deus, ela deve ser compartilhada, ela não é para guardar para a gente, não, é uma coisa que um verdadeiro cristão, quando ele recebe o evangelho, a primeira coisa que ele faz é sair espalhando para o mundo inteiro. E é isso. Tá bom? Fiquem com Deus.